Bem-vindo ao canal Livro Aberto, hoje dando continuidade às gravações das lições bíblicas da editora Betel. Estaremos abordando o tema da lição de número 2 do terceiro trimestre de 2025. E o tema é o Evangelho do Filho de Deus, a revelação da luz do mundo. O texto bíblico base desse estudo está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 até o 10. E o meu objetivo ao gravar esse vídeo é compreender o contexto histórico e religioso em que o Evangelho de João foi escrito, o propósito teológico de sua escrita e a centralidade da deidade de Cristo como a luz que veio ao mundo, fortalecendo a fé e motivando a evangelização. Irmãos, o Evangelho de João é um dos textos mais preciosos das Escrituras, eu diria. Ele não só narra eventos importantes na vida de Jesus, como revela com profundidade teológica quem ele é, o Verbo eterno, o Filho de Deus, a luz verdadeira que veio ao mundo. O Evangelho também é uma das obras teológicas mais profundas do Novo Testamento. E eu acho, irmãos, com toda sinceridade, que todo novo convertido, toda pessoa que começa a estudar a Bíblia, deveria começá-la pelo Evangelho de João. Porque esse Evangelho, ele apresenta Jesus de uma forma completamente diferente do que é feito nos Evangelhos sinóticos. Os Evangelhos sinóticos são os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. São chamados de sinóticos porque a mensagem deles, o modo como eles narram os episódios sobre a vida de Jesus, é mais ou menos visto pelo mesmo ângulo. Eles pegam episódios mais em ordem cronológica e, principalmente, se preocuparam com a narrativa do Evangelho, da vida de Jesus e do ministério de Jesus, tanto mais na Galileia do que em outra parte, e como é o Evangelho de João. O Evangelho de João, quase todos os episódios ocorrem na Judéia, principalmente em Jerusalém. Portanto, é um livro muito especial que cada um de nós deveria ler com profundidade a fim de tomarmos conhecimento de quem é Jesus, qual foi a obra que ele realizou em nosso favor e como aconteceram todos os episódios mais importantes na vida dele aqui durante o seu ministério. Eu creio, irmãos, que enquanto as narrativas dos evangelhos sinóticos se preocupam em focar mais ou menos uma perspectiva do trabalho realizado por Jesus sem selecionar nenhum texto específico, o Evangelho de João, ao contrário, ele é muito seletivo. Ele se preocupa em abordar a questão dos sinais e alguns milagres. Tudo isso porque ele tinha um propósito de mostrar quem era Jesus. E os sinais, evidentemente, foi a maneira mais pedagógica que ele arrumou para poder apresentar Jesus como Filho de Deus que ele era. A autoria desse evangelho não é quase discutida, quase que unanimemente ele é aceito como sendo da autoria do apóstolo João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Por conta das formas como ele narra o Evangelho, por conta do conteúdo que ele apresenta, tem muito a ver com a maneira como João foi durante o seu ministério apostólico, durante a sua vida após a morte de Jesus. Portanto, é um livro que é quase unanimidade ser considerada a autoria do apóstolo João sobre ele. E mais do que isso, João mostra no seu livro a maneira como ele testemunhou tudo que ele narrou. Todas as histórias que ele conta, tudo enfim que ele fala, ele apresenta com muita segurança porque ele estava presente no momento em que aqueles episódios aconteceram. O estilo do evangelho do texto é um estilo muito simples, agora não é porque ele é simples que ele não é profundo,
Muito pelo contrário, ele tem uma profundidade espiritual que reflete maturidade de uma pessoa que caminhou intimamente ao lado de Jesus. Como eu disse, todos os episódios narrados por ele no Evangelho, ele estava presente quando aconteceu. Então é muito importante esse aspecto, porque o testemunho dele se torna muito mais eloquente e muito mais fidedigno até do, eu diria, por conta exatamente de ele estar presente no momento em que os episódios aconteceram. E a data e o local onde esse evangelho foi escrito? É quase também unanimidade que o evangelho tenha sido escrito na última década do primeiro século, portanto do ano 90 até o ano 100. Não dá para a gente precisar exatamente o período, porque data nenhuma dos textos bíblicos pode ser assegurada com muita precisão. Mas aproximadamente dá para a gente compreender até por conta dos episódios que ele narra. A situação de eles ter sido exilado e outras coisas mais. E provavelmente ele escreveu esse livro, como também o livro de Apocalipse, depois do exílio que ele sofreu na ilha de Patmos, como nós sabemos. E, evidentemente, que o período em que João escreveu era um período de muito burburinho, marcado por profundas tensões entre judeus e cristãos, principalmente. O templo já havia sido destruído no ano 70, portanto, agora o embate entre judeus e os cristãos ele tinha se acirrado muito mais. E provavelmente esse foi um período bastante duro, com muitas divergências que os apóstolos enfrentaram. Aliás, nesse período aqui, provavelmente a maioria dos apóstolos, se não todos, somente João, estava vivo. Mas aqueles que os sucederam os primeiros apóstolos enfrentavam batalhas homéricas para poder superar e continuar propagando o evangelho como eles fizeram com muito zelo, com muita dedicação. Então veja que esse período ele foi também marcado pelo surgimento de muitas heresias. Olha, as principais, eu só vou dizer aqui algumas das grandes heresias que começaram a invadir a igreja naquela época. Veja só, as principais dessas heresias era o docetismo. O que o docetismo pregava como heresia? Eles diziam que Jesus se parecia com o ser humano, mas ele não era um ser humano. Ele não foi encarnado. Então, a palavra, o docetismo vem de um verbo que significa parece. Então, eles olhavam para Jesus e diziam, ele se parece com homem, mas ele não é homem, ele é Deus. Além do docetismo, tinha também o gnosticismo. E essas duas heresias, ou essas duas doutrinas heréticas, ensinavam que Jesus ele não veio, ele não encarnou, ele não tinha corpo humano. Então era uma terrível heresia. Além do mais, tinha o judaísmo e o ebionismo, que procuravam confundir a graça com a lei. A gente sabe, durante muito tempo, os judaizantes, que eram os judeus convertidos ao cristianismo, que eles queriam manter aquela tradição do judaísmo. Aqueles ritos, principalmente com relação ao calendário, à dieta, com relação às festas, com relação à circuncisão, eles queriam que isso prevalecesse. E o cristianismo foi totalmente contra. A gente sabe muito bem pelos escritos de Paulo que não havia mais lugar para aqueles costumes judaicos ser aplicados dentro do cristianismo. Mas esse problema foi muito grave na igreja no começo. Além do mais, havia também a questão da substituição da fé em Cristo por misticismos ou por tradições humanas. Havia uma série de influências, principalmente decorrentes do helenismo, que naquela época era muito forte, que trazia toda a maior parte dessas heresias e procuravam incuti-las nas igrejas. Isso foi, sem dúvida nenhuma, um grande problema. O Evangelho de João a gente chama de Evangelho universal, né? Enquanto os sinóticos são endereçados a grupos específicos, por exemplo, o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, o Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos, o Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos. O Evangelho de João a gente o considera como um Evangelho universal. Ele não teve nenhum destinatário específico,
e ao mesmo tempo ele foi encaminhado para várias comunidades. É interessante a gente perceber o seguinte, que o Evangelho de João, provavelmente as fontes mais confiáveis dizem que ele escreveu o seu evangelho na cidade de Éfeso. Éfeso é a mesma cidade de Éfeso para onde Paulo mandou aquela carta, para onde João, no livro de Apocalipse, também encaminhou uma carta. Ficava ali na região da Anatólia, onde hoje é a Turquia. E é bem provável que o Evangelho de João tenha percorrido o mesmo itinerário que é dito no livro de Apocalipse, das 7 cartas, que vai da cidade de Éfeso até a cidade de Filadélfia. Então, são cidades que receberam o texto de João, e foi exatamente nessa comunidade, porque era ali o centro mais forte do cristianismo naquele tempo, na Ásia Menor, em que ele mandou o seu evangelho. Portanto, os destinatários estavam na mesma lista daqueles que receberam o livro de Apocalipse. E o propósito de João ao escrever esse livro foi fortalecer a fé dos irmãos diante daquela perseguição ferrenha, apresentando Cristo como em quem ele é, para que todos pudessem crer de verdade nele e não se confundir com todas aquelas heresias que estavam aparecendo e por conta também da perseguição que estava havendo em cima dos cristãos naquela época, que era muito difícil. Então, como eu disse, é possível, agora não é comprovado, que a trajetória do Evangelho tenha sido a mesma, que percorreu o livro de Apocalipse, aquelas 7 igrejas na Ásia. O tema central desse evangelho, que é muito interessante, é a divindade de Jesus Cristo. Então, paralelamente à divindade de Jesus, ele aborda uma série de outros subtemas que são muito relevantes. Eu não vou citar aqui porque eu não quero que esse vídeo fique muito grande. Mas a realidade é que, ao escrever o seu livro falando da divindade de Jesus, da deidade de Jesus, ele também apresenta muita coisa, e principalmente os sinais. Ele seleciona 7 sinais que vão autenticar Jesus como o Filho de Deus, como divino que ele era. E além do mais, ele narra episódios muito interessantes, por exemplo, os eu sous que Jesus profere. 7 ou 8 deles, dependendo a maneira como você lê a Bíblia, você vai encontrar Jesus afirmando por 7 ou 8 vezes que eu sou, e cada um eu sou desses decorria de uma posição relevante de Jesus naquela sociedade, naquele momento. Então, os temas mais importantes que ele narra, principalmente a deidade de Jesus, que eu estou falando, a fé como meio de alcançar a graça e a vida eterna, o amor como marca da comunidade cristã, os sinais, como eu estava dizendo, como manifestações da glória de Jesus Cristo, e ele assinala pelo menos 7 desses sinais, e também tem a questão dos eu sou. Então, se você pegar os sinais e essas afirmações dele de que eu sou, você vai ter uma visão muito mais completa de quem é Jesus. Além do mais, a presença do Espírito Santo como consolador e guia está presente só no livro de João. O Evangelho de João é, ao mesmo tempo, profundo e acessível. Por quê? Ele pode ser entendido por uma pessoa leiga. Um novo convertido, por exemplo, pode entender perfeitamente o livro de João. Mas, por outro lado, ele fala com profundidade que os teólogos são obrigados a debruçar sobre ele com muita dedicação, com muito zelo, com muito empenho, para poder estudá-lo com mais profundidade. Então, é sem dúvida nenhuma um dos principais livros da Bíblia. João nos convida a ver com os nossos próprios olhos, né, aquele que veio como luz do mundo a crer no Filho de Deus e assim assegurar a vida eterna em seu nome. Então, nessa lição, nós vamos examinar o contexto em que esse evangelho foi produzido e o propósito claro e direto que moveu João para escrevê-lo.
Vamos começar com o contexto histórico. Veja, o Evangelho de João, ele se distingue dos sinóticos por sua estrutura teológica e simbólica. Em vez de focar apenas nos eventos ou discursos cronológicos como os sinóticos fazem, João constrói o seu evangelho em torno de dois conjuntos centrais que revelam a identidade de Jesus. Como eu disse, os 7 sinais e os 7 eu sou. Se você estudar o livro observando isso, você vai perceber nitidamente essa afirmação que João procura fazer. O Evangelho de João foi escrito em um cenário de transição, de tensão e afirmação da identidade cristã. Naquele momento se levantavam os pais apostólicos, se levantavam aqueles que iriam discutir as primeiras doutrinas com muita fundamentação. Eles vão participar de alguns concílios ali naquele momento, e a partir dali nós vamos ter muitas mudanças na conduta dos cristãos, na forma como eles vão propagar o evangelho dentro do Império Romano e por todos os lugares que eles pudessem chegar. Eu diria que João, além de tudo isso que eu estou falando, foi considerado uma coluna na igreja, como Paulo afirma aos Gálatas. Quando Paulo vai a Jerusalém para participar do primeiro concílio, que é narrado no capítulo 15 de Atos, ele diz que encontrou Pedro, João e Tiago, que eram colunas na igreja. Isso ele fala no livro de Gálatas. Então veja a importância desse moço para o estabelecimento do cristianismo. Infelizmente, seu irmão Tiago foi martirizado por Herodes pouco depois da morte de Jesus. Mas ele e Pedro continuaram como colunas da igreja, e juntamente com os próprios irmãos de Jesus, por exemplo, Tiago, que não o que foi executado, mas o irmão de Jesus, que escreveu uma das epístolas do Novo Testamento, também participou ativamente do estabelecimento da igreja. A linguagem de João é muito simples. Agora, teologicamente, ela é densa. Ela não é simples no sentido dele não falar coisas com profundidade. Muito pelo contrário. O Evangelho de João é um evangelho profundo, reflete maturidade adquirida, foi desenvolvida ao longo dos 3 anos e meio que ele passa com Jesus no seu ministério, até ser eleito também um dos apóstolos. Então o Evangelho de João é, sem dúvida, um dos textos mais bonitos que nós temos na palavra de Deus. Qual foi o propósito do Evangelho? Como eu já disse, o propósito dele foi mostrar a divindade de Jesus. Ele utilizou de todas as ferramentas que ele podia utilizar naquele momento para provar isso, mas, além disso, mais do que narrar esses fatos, João quer provocar fé e conversão. Ele quer que as pessoas, ao tomar conhecimento do seu evangelho, eles creiam que Jesus é o Filho de Deus. Como ele diz lá no final do livro. Um dos últimos versículos do texto, ele diz, olha, esses sinais foram escritos para que vocês acreditem que ele é o Filho de Deus. Então, esse era o propósito. E, como eu disse, é um evangelho que se distingue dos outros, é muito interessante. E o que é que nós podemos perceber da teologia de João aqui? João apresenta Jesus como o Verbo eterno, o Cordeiro de Deus, a água viva, o pão da vida, a ressurreição e a vida, e a sua teologia é profundamente cristocêntrica, ou seja, Cristo está no centro de todas as narrativas de João. Ela é cristocêntrica, mas não é só isso, ela também é devocional. Ele nos convida a crer em Cristo e permanecer nele. É talvez o evangelho que eu diria que apresenta mais aquele sentimento de dependência que nós temos de Cristo. É maravilhoso você estudar o Evangelho de João e estudá-lo com profundidade. Aliás, eu quero até sugerir que todos os professores da escola bíblica, que todos os irmãos que são alunos da escola bíblica dominical, leiam o Evangelho de João todas as semanas. Dá para ler, o Evangelho de João é pequeno, tem 21 capítulos, não é tão longo assim. Dá para você ler perfeitamente em uma semana o Evangelho. E se você ler o Evangelho de João uma vez por semana, anotando, estudando com certa profundidade,
você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. A diferença que isso vai fazer na sua perspectiva que você tem do próprio evangelho e dos próprios evangelhos. Então, é muito interessante. Agora, veja só uma coisa. O evangelho de João não é apenas um relato histórico, mas é uma obra teológica que proclama Jesus como Filho de Deus, como a luz do mundo. Então, esse aspecto, irmãos, é completamente diferente do que é apresentado nos demais evangelhos e nos demais livros da Bíblia. Nem mesmo os escritos paulinos apresentam Jesus como João apresenta no seu evangelho. Vale a pena você ler e ler com profundidade esse texto. Ele é maravilhoso, ele é interessante, ele é inspirador, ele é cativante e vale a pena você estudá-lo. Bem diferente. Olha, eu diria assim, que se você estudar os 4 evangelhos numa sentada só, como a gente fala, né? Você senta e estuda o livro de Mateus, depois o livro de Marcos, depois o livro de Lucas e depois você lê o livro de João. Parece que o evangelho de João não faz parte dos evangelhos. Tal a forma como ele relata os episódios que envolveram Jesus Cristo no seu ministério e assim, a perspectiva dele ao apresentar o evangelho, apresentar o ministério de Jesus como ele apresenta. É, sem dúvida nenhuma, algo muito singular, algo maravilhoso. Ele nos conduz a uma compreensão mais elevada da pessoa de Cristo e nos chama a colocar em prática uma fé que transforma. Sabe, amados, nós vivemos num mundo de muita superficialidade religiosa, onde as pessoas querem ser cristãs, mas não querem se converter. As pessoas querem pertencer a Cristo, mas não se submetem a uma vida de santidade. Querem pertencer à família de Deus, mas não amam as pessoas que estão ao seu próprio lado. E todas essas características são colocadas no Evangelho de João de modo muito direto, muito claro, de forma muito óbvia. Então, é importante que nós tenhamos esse cuidado ao estudar o Evangelho de João. Por meio das palavras inspiradas desse Evangelho, somos convidados a crer para ter vida. Sabe, amados? E, mais do que crer para ter vida, também a pregar, para que outros venham a acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Assim como a mulher samaritana, que é um episódio só narrado no Evangelho de João, como o caso dele com Nicodemos, e tantos outros, como a ressurreição de Lázaro. Irmãos, são episódios muito interessantes que nos fazem refletir sobre a importância de pertencermos ao povo de Deus, à família de Deus, àqueles que esperam com ansiedade o dia do arrebatamento para estar com Cristo eternamente na glória. Isso vale muito a pena a gente refletir. E para que esse vídeo não fique muito longo, eu quero partir para as considerações. Não para as considerações, mas para as aplicações. Eu espero, irmãos, que a igreja nesse trimestre aprenda a ler, a estudar o Evangelho de João. Eu queria muito que nós nos dedicássemos muito mais ao estudo da palavra de Deus, e não apenas a ler. Eu já expliquei em outros vídeos sobre a diferença entre ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Você, ao ler a Bíblia, o seu aprendizado é um aprendizado muito superficial. É um aprendizado que não produz mudanças na sua vida. Você lê, toma conhecimento das informações, mas aquilo não transforma você. A Bíblia, como dizem, não foi deixada para que nós tenhamos conhecimento, para que a gente adquira conhecimento, não. O propósito da Bíblia nos ser legada é para transformar as nossas vidas. Então, vale a pena você não só ler a Bíblia quando a gente está com muita pressa, quando a gente está procurando um texto que a gente quer aprofundar mais.
Agora, eu recomendo que você aprenda a estudar a Bíblia. Hoje mesmo eu estava lendo a palavra do Senhor e eu estava lendo o livro de Êxodo. Eu me propus a fazer um estudo de 1 hora, fazer com mais profundidade. Coloquei meu computador de lado, coloquei aqui a Bíblia, coloquei outras Bíblias aqui para que eu pudesse comparar o texto. E em 1 hora, irmãos, eu só consegui ler 2 capítulos do livro de Êxodo. Então, quando você faz o estudo profundo, você vai muito além do que está na vista. Você caminha dentro do texto, você vai lá onde o autor escreveu aquele texto, você vai junto aos que receberam aquele texto, para você entender cada significado daquilo ali. Além do mais, eu quero sugerir uma outra coisa, aproveitando esse momento aqui. Quando você for estudar a Bíblia, não se limite a ler apenas uma tradução da Bíblia. A Igreja Assembleia de Deus é muito arraigada no texto da Bíblia Almeida, Revista e Corrigida. Eu também amo essa Bíblia. Foi a Bíblia que eu mais li até hoje. Eu já devo ter lido ela muitas vezes mesmo. Mas ela não tem o melhor texto para que você compreenda. O texto bíblico, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, são textos que eu diria muito eruditos, até arcaicos, de certa forma. Então eu quero sugerir que quando você for estudar a Bíblia, você pegue uma Bíblia de uma tradução mais moderna. Eu sei que muitas pessoas falam, essa Bíblia aqui ela é ruim por isso, ela é ruim por aquilo. Eu já vi críticas severas à Bíblia, a Nova Versão Internacional, a Bíblia Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Eu já vi críticas à Nova Almeida Atualizada. Eu já vi críticas a quase todas as Bíblias que estão aí, fora a Bíblia Revista e Corrigida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Todas as Bíblias que foram traduzidas por comitês, vale a pena você estudar. Eu tenho no canal alguns vídeos que eu falo exatamente sobre o que são essas traduções e como você pode entendê-las. Vá até lá no canal e veja que você vai poder aprender bastante coisa que eu deixei ali para os irmãos. Mas agora vamos prosseguir e eu quero falar das nossas aplicações com relação a essa lição de hoje sobre o Evangelho de João. Primeiro, responda com firmeza e amor ao ouvir alguém dizendo que Jesus foi só um bom homem ou um líder revolucionário. Explique com profundidade escriturística, com profundidade na Bíblia, que ele é o Filho de Deus e cita as referências que você puder. Dentro do Evangelho de João, por exemplo, você pode começar João capítulo 1, versículo 1. Ou então você vai lá para o final, João capítulo 20, versículo 31 também. Veja que são textos que esclarecem que Jesus é o Filho de Deus. Então, quando você tiver condições ou conversar com alguém, coloque isso de modo claro, para que ninguém duvide que Jesus é Deus, que ele veio ao mundo, sofreu, foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou, foi para o céu, está aguardando o momento de arrebatar a igreja. Ensina isso para as pessoas, não deixa que as pessoas se iludam com essas heresias modernas que nós estamos tendo, irmãos. Hoje nós precisamos nos prevenir contra isso. A segunda aplicação que eu quero propor para você, após o estudo após esse vídeo, é que você separe pelo menos 15 minutos por dia para estudar o Evangelho de João com profundidade. Como eu disse, 15 minutos, eu reconheço, não é muito. E talvez nem é suficiente para você estudar o Evangelho de João. Mas se você pegar o Evangelho de João para estudar durante 15 minutos, você vai poder estudar pelo menos um parágrafo dentro de um capítulo. E ao estudar o parágrafo, estude com profundidade. Não deixa nenhuma dúvida, descubra tudo o que ele diz, o que ele queria falar. Vá ao encontro dos leitores
que receberam esse livro e comece a aprofundar os seus estudos no livro de João, você vai perceber que isso é muito importante, é muito relevante. A terceira aplicação que eu quero colocar para você: evangelize. Mas evangelize com sensibilidade, com clareza. Assim como João nos apresenta Jesus como resposta às necessidades humanas mais profundas. Escolha uma pessoa próxima. Pode ser um colega de trabalho, pode ser alguém da sua família, pode ser um vizinho, mas converse com profundidade. Evangelize com profundidade essa pessoa. Não deixa que a correria do dia, as coisas que a gente tem que fazer, que são tantas, nos impeça de compartilhar esse evangelho que é, sem dúvida, uma das coisas mais bonitas que nós temos na Bíblia. Então, compartilhe, sabe, de forma simples, mas mostre quem é Jesus e o que ele pode fazer por cada um de nós. 4. Discuta de maneira sensível, educada, o perigo das heresias antigas e modernas que estão hoje atacando também a igreja, como o gnosticismo, que continua presente agora com roupagens diferentes. Ele trocou aquela roupa velha que ele tinha. Aliás, muitas das heresias antigas fizeram isso e acabaram por se travestir de uma roupagem nova para enganar as pessoas. E o pior, tem enganado muita gente dentro das próprias igrejas. Eu vou citar aqui para vocês apenas 3 heresias que hoje estão travestidas, mas que ao longo do tempo estiveram sempre presentes na igreja. Só que agora elas estão com muito mais dinamismo, estão atuando com muito mais profundidade. A primeira delas é a teologia da prosperidade, ou o evangelho da barganha, ou a teologia da troca. O que essa heresia prejudica a igreja? Porque ela substitui a centralidade de Cristo pelo bem-estar. O mais importante na vida cristã é ter e não ser. Percebe a sutileza? Porque, aparentemente, uma pessoa muito bem-sucedida na vida secular é uma pessoa que é também muito bem-sucedida na vida espiritual. E isso é uma mentira. Nem todas as pessoas foram bem-sucedidas na vida secular e nem por isso deixaram de ser cristãos autênticos e verdadeiros. Quer ver uma outra heresia que também está travestida hoje? É a confissão positiva. Sabe, aquela coisa de você ter poder nas suas palavras. Você falando, as coisas vão acontecer. Isso é uma heresia. Isso não existe. As Escrituras em nenhum momento nos dá margem para que a gente aplique essas teologias, tanto a da prosperidade quanto a da confissão positiva, para termos êxito na vida cristã, na vida espiritual. Nós precisamos combater isso a ferro e fogo, com toda certeza. Claro, como eu disse, de maneira sensível, de maneira educada, sem ofender ninguém, porque as pessoas estão crendo nisso como verdades incontestes, mas estão sendo iludidas, infelizmente. As igrejas que pregam esse tipo de heresia, as igrejas que deixaram isso entrar dentro delas, irmãos, são igrejas onde os pastores não se preocupam exatamente com a salvação de vidas, mas com a presença de muitas pessoas em volta dele, para que ele possa alcançar os seus objetivos, e alguns deles nem tão lícitos, como se enriquecer, por exemplo. Então isso é muito perigoso. Sabe, uma outra heresia que também está avassalando hoje as nossas igrejas é o universalismo exclusivista, ou seja, é a salvação sem conversão. O que essa heresia ensina, irmãos? Eles asseguram que todas as pessoas, no final de tudo, vão ser salvas.
e que Deus não vai condenar ninguém ao inferno, que o inferno é aqui e que no final das contas todos nós vamos desfrutar da presença de Deus, mesmo aqueles que não receberam o Senhor Jesus como Salvador, mesmo aqueles que não creram que Cristo era Deus. Então vejam, irmãos, onde nós estamos caminhando, que tipo de situação nós estamos enfrentando. E isso é pregado nos nossos púlpitos quase todos os domingos. Nós precisamos ter cuidado, nós precisamos trabalhar com isso para que evitemos esse tipo de conduta dentro das nossas igrejas. E temos ainda o antinomianismo, que é disfarçado hoje. Eles querem uma graça, mas sem santidade, sem observância de doutrinas bíblicas fundamentais, como, por exemplo, a santificação. Eles dizem que são salvos, mas a vida deles não tem regras. Antinomianismo significa ser ante a lei. Ante a lei, ou seja, a pessoa não se submete a nada. Ela é livre, faz o que ela quer, do jeito que ela quer, e depois, no final, está tudo bem. As pessoas serão salvas, mas querem viver na graça, mas sem santidade. Isso não é bíblico, irmãos. Mas isso está sendo pregado, está sendo ensinado nas nossas igrejas. Nas músicas que nós cantamos muitas vezes nas nossas igrejas, essas heresias todas estão embutidas. E nós cantamos alegremente, são hinos bonitos. Eu estava olhando um desses hinos outro dia no YouTube, que uma dessas músicas, que é talvez a pior delas, tem não sei quantos milhões de acessos, irmãos. Coisa absurda. Coisa que não dá para você imaginar, mas isso está dominando as nossas igrejas. Por isso, nós precisamos ter cuidado. E por fim, irmãos, ore pela igreja perseguida. A igreja sempre sofreu perseguições. E agora, no século XXI, ela está passando pelos mesmos problemas. Diferente daquela perseguição do primeiro, do segundo, do terceiro século, até que Constantino colocou o cristianismo como uma religião não clandestina, mas que deveria ser seguida. Isso no ano 313, e até quando Teodósio, em 380, de fato oficializou o cristianismo como religião do império. Aliás, é até um equívoco que muita gente comete. Dizer que foi Constantino que colocou o cristianismo como religião do império. Não foi. Foi isso. Constantino, ele tirou o cristianismo da clandestinidade, mas não oficializou como religião do império. Isso em 313. Agora, Teodósio, sim. Ele oficializou o cristianismo, mas isso vai acontecer no ano 380. Em nossos dias, nós precisamos lembrar que o Evangelho nasceu, se fortaleceu em meio à oposição, em meio ao sofrimento. Então nós precisamos reservar tempo específico, tanto em grupo quanto individualmente, para orar pela igreja em países onde ela está sendo perseguida. E eu diria que existem muitos países onde isso está acontecendo, irmãos. Vejam, a igreja está sendo perseguida duramente na Coreia do Norte, na Somália, no Iêmen, na Nigéria, no Irã, na Índia, na China, no Afeganistão, na Indonésia e em tantos outros lugares do mundo. E os cristãos ali são mortos cruelmente, são presos inocentemente, são acusados falsamente. A igreja está passando por uma fase muito mais de muita perseguição. Talvez nós, que vivemos aqui no Ocidente e não temos esse tipo de problema, não imaginamos o que é uma igreja viver sob um signo de perseguição. Portanto, nós precisamos fazer isso. Eu estou dizendo isso porque o Evangelho de João foi escrito no momento em que a igreja era perseguida. E aqueles irmãos tiveram coragem de levantar a cabeça e de não negar a fé, dar suas vidas, mas para continuar servindo a Deus. Que o Senhor te abençoe. Até a nossa próxima lição. Amém.